Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo da doutrina espírita. O programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, é um segmento, a continuação do programa anterior, porque houve uma falha na internet. E nós damos prosseguimento ao programa que é reflexão sobre a sexualidade, obsessão na sexualidade. E nós ficamos naquela parte em que o psiquiatra da escola materialista e da escola do ateísmo, eles recomendam que aos seus pacientes que estão com problema de reversão sexual, o desvio da sexualidade, recomendo que continue nesta anormalidade, porque resistindo pode haver outros tipos de conflitos e até complexos perigosos e traumas. E então encaminham, reforçam, estimulam aos seus clientes a continuarem neste caminho, quando, na verdade, e para preservar a saúde mental e preservar-se das obsessões, porque por trás da sexualidade transviada estão os espíritos obsessores viciados, eles poderiam, os psiquiatras poderiam aconselhar a resistir, mas eles aconselham que essas criaturas continuem na prática, não é? É como se jogassem a criatura no fogo, ou acendesse um fogo junto da gasolina. E nós sabemos que a resistência, todo o mal pode ser evitado, todo desvio pode ser evitado, e se houver um preservativo contra esse mal. Mas os psiquiatras modernos em todo o mundo, e nós sabemos que há clínicas psiquiátricas nas grandes cidades, nas grandes metrópoles do mundo, Nova York, Paris e etc. tal, onde nas clínicas e também nos consultórios dos psiquiatras existem leitos ocultos, separados, para que os próprios médicos, como terapia, transem, façam transas com essas criaturas como terapia, para resolver os problemas dessa criatura. Isso acontece por falta de um conhecimento do cristianismo, por falta do conhecimento do espiritismo, que diz que todo desvio da sexualidade pode ser evitado, e não estimulante, fazer o estimulante, porque seria jogar, como dissemos, acender o fogo perto da gasolina, aí seria esse caso aí. E nós vemos então que nós tivemos um caso de um jovem conhecido nosso, que estava com 15 a 16 anos de idade, e conversando conosco, sabendo que nós somos espírita, ele disse que estava com aqueles impulsos da sexualidade, da juventude, da adolescência, que é próprio da idade. É próprio da idade. E ele então disse que se sentiu muito aperreado e procurou então um psiquiatra. Nós apagamos aqui o ventilador, que está soprando muito frio e prejudica a garganta. E procurou então um psiquiatra, e o psiquiatra, ele contou o problema, E o psiquiatra então aconselhou que ele arrumasse um namorado. Ele é um jovem de boa família, bem educado, família respeitosa, de uma boa educação, mas o psiquiatra deu este conselho: arrume um namoradinho, ele é um jovem,
E nós então tivemos também uma criatura, uma jovem, né, uma mocinha, que ela então estava muito perturbada e estava no centro espírita tentando um tratamento espiritual, que era o caminho, é o caminho correto para esses casos de obsessão da sexualidade. E ela então falou que procurou um psicólogo e ele então mandou que ela procurasse uma namoradinha. Quer dizer, é a reversão, não é? O masculino com o masculino para resolver o problema e a feminina com a feminina para também resolver o seu problema. Então, jogam as criaturas, né? A gente vê aí, jogam as criaturas no fogo, que vai dar problema no futuro, porque detrás de toda reversão sexual há sempre os obsessores, há sempre a obsessão. Por quê? Porque não é normal. Há uma anormalidade. É anormal, por quê? Porque não está dentro das leis da natureza. Daí gerar depois obsessões pesadas, e as obsessões geralmente descambam em suicídio. Sabemos a quantidade por aí de criaturas que estão encurraladas nessa armadilha de reversão sexual, de perversão sexual, que já não cometeram suicídio e outras planejando o suicídio. É grande. Então o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nos diz, como lição para todos, que não existe tentação que não possa ser controlada. E não existe arrastamento irresistível para a prática da anormalidade no sentido geral da vida. Todas as tentações podem ser dominadas, controladas. Tudo o que pode descambar para a prática dos desvios, principalmente na sexualidade, pode ser resistido. Porque não existe, como os espíritos responderam a Kardec, não existe arrastamento irresistível para o mal, para a prática do mal. Mas o que ocorre com os psiquiatras e psicólogos da modernidade é que eles estão aconselhando aos jovens, principalmente, que tudo isto é normal. Se é normal, então joga a pessoa no fogo. É uma falta de responsabilidade que nós achamos da parte de psiquiatras e de psicólogos, de psicoterapeutas, profissionais do gênero. Mas isso não ocorre com os psicólogos espíritas, isto não ocorre com os psiquiatras e psicoterapeutas da escola do espiritismo. Pelo contrário, eles aconselham a criatura a resistir, não é? A fazer um tratamento da obsessão sexual na casa espírita, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo é o que, além de ser uma cura para os problemas da alma, é também preservativo contra vícios de uma forma geral, contra perversão sexual. É um preservativo e cura contra as perversões da sexualidade e contra os instintos mal educados, de uma forma geral. Então, o tratamento da obsessão é recomendável nas casas espíritas, através de assistir reuniões espíritas, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tomar passes na casa espírita, não é? E reequilibrar a mente e jogar da mente para fora, expulsar essas tentativas que vêm de espíritos viciados para a reversão sexual. É a sexualidade completamente revertida. Aí dá o que? Dá os problemas de obsessões graves. E muita gente tem se internado em casa de manicômio, outras têm praticado o suicídio justamente pela obsessão da sexualidade. Porque os vampiros da sexualidade,
eles estão no meio da gente, agindo de acordo com as tendências de cada criatura. São os vampiros da sexualidade, são eles que estão no mundo espiritual. Então o preservativo é resistir ao mal. Resistir ao mal, evitar entrar no caminho desviado, é a melhor forma de evitar o mal, de não praticar o mal. É isso aí. E nós encontramos esse reforço no estudo do Espiritismo, como dissemos, no estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a boa educação espiritual, reequilibrar o espírito e dizer não às sugestões de espíritos, de vampiros invisíveis, que tentam as criaturas para entrar nesse caminho, já que esses vampiros estão recebendo o apoio de profissionais da medicina que estão ensinando que esses desvios são normais, quando na realidade eles não são normais. E nós até perguntamos, será que esses profissionais da medicina recomendam isto para os seus filhos? Para os seus netos? Quando estão envolvidos, ou para se envolverem na reversão sexual, nos desvios da sexualidade? Porque é muito fácil o profissional recomendar para os estranhos. Não se sabe se ele recomenda para os seus netos, para os seus filhos, que estão jogando todos no fogo, acendendo a fogueira junto de um tambor de querosene, aliás, de gasolina, para a explosão e dar problemas no futuro. Então, meus prezados amigos e companheiros, nós chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Encontros com o Espiritismo, e o tema é reflexão sobre a sexualidade, obsessão sexual. É bom evitar. Muita paz para todos.